As fake news e a pós-verdade se tornaram armas importantes e expressiva da direita nas últimas eleições. Mas não é uma exclusividade deles, não. Algumas fakes produzidas na esquerda são igualmente perigosas e precisam ser combatidas. Bom, depois da gente ver nessa live, quem está assistindo os cortes, procurar aí pelos outros cortes sobre a imagem da capa da Folha, que foi uma montagem, mas não tinha um contexto de fake news, né? Era uma coisa mais artística, de suscitar ou de causar impressões e interpretações diferentes. A gente vai trazer aqui agora uma série de algumas fakes que foram produzidas também pela esquerda, que se mostraram não verdadeiras, e isso é deprimente, isso é triste. A gente, às vezes, está aqui tanto combatendo uma galera que está produzindo, até em ritmo industrial, notícias falsas ou notícias desvirtuadas, para tentar fazer ou influenciar o voto, ou influenciar como a pessoa vai se posicionar diante de determinados fatos. Então, para começar, eu vou trazer aqui essa fake que saiu, já foi desmentida no boato, e eu ia fazer a montagem, mas eu sempre deixei o boato aqui antes, para que a gente não. As pessoas mal intencionadas depois não pegassem o meteoro e falassem assim: olha, eles estão colocando lá o negócio. Não, eu vou deixar o boato, tanto é quando eu avançar para a segunda parte do texto, para que não possam usar esse nosso texto aqui para falar que nós estamos espalhando fake news, tá? Ex-presidente Bolsonaro se utilizou do cartão corporativo do governo federal para comprar vibrador e assinar um canal adulto. Isso aí circulou muito logo que foram levantados esses sigilos do cartão corporativo. Mesmo com a grande maioria das fake news absurdas sendo sobre a esquerda brasileira, volta e meia, algum boato para lá de bizarro sobre a direita também circula na internet. E a história de hoje fala de um deles. Então, aqui, versão 1, né, dessa fake news. Alguém pode confirmar a informação de que Bolsonaro comprou um vibrador de 12 velocidades de 14 centímetros por 4,3 e assinou um canal do cartão corporativo? Isso é verdade? E versão 2, Deus, Pátria e Família. Gastos do cartão corporativo de Bolsonaro incluem vibrador e assinatura de brasileirinha. Contei os detalhes lá no Instagram. Deus, Pátria e Família. Aqui, desse site, ele fala que, desse mesmo site que soltou e vazou essa informação, foi um que também soltou um vídeo um tempo atrás do Nicolas Ferreira. Seria uma relação homoafetiva e era um ator, mas não era o Nicolas, mas tinha uma semelhança, ou então, não sei se chegaram a fazer um deepfake, mas também circulou esse tipo de informação. E aí, aqui, às vezes a gente pode dar risada e falar, tem umas, como essa questão do caso do cartão corporativo do Bolsonaro, que tem um cunho até mais, talvez, cômico, especialmente em razão das manifestações dele, né, que exacerbam na homofobia. Algumas fakes, elas podem ser muito prejudiciais e podem afetar a vida das pessoas. Aí nós temos um funcionário do Banco do Brasil, nós temos aqui da agência Aos Fatos, né, Marco Faustino, fez essa matéria, um funcionário do Banco do Brasil é falsamente associado a homem que teria defecado no STF. Uma imagem de um cara em cima de uma mesa lá, que estaria com a bandeira, tá? Simulando que estivesse cagando em cima de uma Constituição. A foto de um funcionário do Banco do Brasil tem sido difundida por publicações nas redes sociais com a falsa alegação de que ele seria o homem que foi gravado agachado e possivelmente defecando sobre um móvel de uma sala do STF. A instituição bancária desmentiu a veracidade da informação e o empregado apresentou provas que estaria em Alexandria, em Goiânia, a 420 quilômetros de Brasília, no momento dos ataques. Aqui tem alguns trechos de outras matérias do G1 falando, fui acusado de ser o homem que defecou no Supremo e nem em Brasília eu estava, diz funcionário do Banco do Brasil. Em entrevista à BBC, o Tiago Albuquerque relata ter sofrido ameaças pela internet após seus dados terem sido vinculados à imagem do homem durante aquela invasão no domingo. Após a apuração, o Banco do Brasil disse que não se trata e que a informação é uma fake news. Eu me senti um criminoso. O ônus da prova deveria ser de quem a acusa. Ele informou a área de segurança do Banco do Brasil, que estava numa cidade próxima a Goiânia, no fim de semana, e apresentou o extrato de transações de pedágio entre essas duas cidades, quando conta ter partido do Distrito Federal na noite de domingo, e quando conta que retornou ao Distrito Federal com chegada após as 22 horas. Algumas fake news que a gente trouxe, a gente tem mais, a gente separou só algumas que a gente achou mais expressiva nesse momento. O que você acha dessa situação, Ded? Principalmente essa última, né?
Cara, é crime, né? Divulgou, inventou um fato falso que não é crime, portanto não é calúnia, é difamação. É fake news. E aí não, é uma fake news com a intenção de prejudicar a imagem de alguém. Então é crime, né? Então não importa se o cara é de direita ou de esquerda, essa pessoa precisa responder na medida dos seus atos lá, né? E aí depois a gente até poderia puxar uma ponta também para lei das fake news que o pessoal bate, né? Essa pessoa precisa ser responsabilizada e ela está usando como meio para cometer o crime o WhatsApp, o Telegram, essas coisas. Então essas empresas que elas exploram, elas têm o lucro aqui no Brasil, elas têm que ter a responsabilidade também de ajudar a justiça a encontrar a origem, né? E aí cada um respondendo à medida da sua proporção. O cara que divulgou, ele não vai responder igual o cara que criou a coisa, né? Mas os dois deveriam responder, independentemente de que lado político tá. Isso é como a gente falou. Mas aí a gente vai entrar naquela questão lá que, como o Anderson falou, tá tudo vinculado, né? Tem que ser para os dois, tem que valer para os dois lados, né? Inclusive aqui, nessa situação. E aí na parte extra jurídica aí, eu acho ruim, cara, quando eu tô argumentando e eu vou falar de fake news, e aí o cara que tá contra argumentando do outro lado, talvez um bolsonarista, ele fala, mas olha aqui, ó, a esquerda aqui produzindo fake news. Então aí ele por um momento ele fala, os dois lados estão juntos, e a gente sabe que não, né? Pelas notícias aí você consegue ver que tem um negócio, por exemplo, o inquérito das fake news é uma estrutura gigantesca, né? E o objetivo lá é demolidor do negócio. Não chega nem perto disso daí, né? De falar de vibrador. Isso é quase um ânimo jocante, isso daí, quase que se arquiva o inquérito, né? Mas. O pessoal Então, até na medida comentou. das suas proporções, tem que responder. Eu acho isso daí. Então o pessoal até comentou que isso aqui estaria mais para zoeira. Mas a gente precisa lembrar que foi bem na semana e bem nos momentos que estavam saindo gastos em mídias oficiais, falando que ele gastou 9 mil em sorvete, ele gastou isso, ele gastou aquilo, fez algumas compras em padarias, marmitas. Então, assim, por mais que seja um ânimos jocante, essa informação ela veio com um timing alinhado com diversos outros gastos. Então, isso pode sim passar e enganar algumas pessoas. Algumas pessoas podem sim ver e falar, porra, olha só, e circular e passar para frente. Então, assim, por mais que tenha talvez o aspecto de querer zoar, aí entra no que eles falam, e é uma tática da extrema-direita, né? De falar assim, eles usam isso muito, com Pepe, com outras coisas, porra, mas eu só tava zoando. Você coloca lá uma zoeira e depois você fala, não, mas eu só tava zoando. Então a gente tem que tomar cuidado. O ânimos jocante que a gente falou lá, ele não pode servir como um manto da impunidade, né? Sob pena do racista pegar e começar a jogar as posições dele lá e joga uma brincadeira ou outra, ele faz um sanduíche, né? Ele brinca, aí no meio ele fala uma frase racista e depois ele finaliza brincando. E aí ele fala, não, aqui ó, eu sou um piadista, eu sou cômico. E na verdade ele tá propagando aquela desgraça ali no meio, né? Então, às vezes fatia, né? Pro cara responder, por mais que é o comediante, igual esses dias saiu uma polêmica, né? Tá, ele é o comediante, mas naquele fragmento ali, ó, você dividindo a situação, ali ele embutiu algo com a intenção diferente do que ele tava do show, né? Então você consegue cortar, assim, e delimitar bem, né? O que é o ânimos jocandi e o que não é. Até porque tem investigação, né? Eventualmente numa questão de que eles estavam estruturalmente organizados, cada um com a sua tarefa, vira uma organização criminosa. Aí já pode quebrar o sigilo. E aí você tem, por exemplo, pega uma conversa deles falando, combinando com um comediante, por exemplo, para difundir alguma coisa para subir o manto do ânimos jocandi, né? Ou estruturados dessa forma aí. Então é cada um na sua proporção, mas eu acho que deveria responder sim. Talvez não com crime, sabe, cara? Eu sou meio contra crime contra a honra. Eu acho que poderia mais resolver isso no âmbito civil, né? Do que eu acho que tá muito desproporcional isso daí, a não ser que for um caso, né, de que eles se associam, criam uma estrutura, né? E aí são várias pessoas que têm a honra maculada, ou é um coletivo. Aí, se for um coletivo, já muda a situação. Aí já fica mais grave, né? Aí sim poderia lidar com direito penal. Mas a ação penal privada, para mim, é um pouco estranho.
É isso aí. Primeiro a gente tem que desfazer a principal notícia que é fake news, que foi que o Brasil teve um governo, né, democrático e que o Bolsonaro trabalhou, né? Então esse é a maior fake news que existe. Então a gente já começa por aí. E tem uma coisa que a professora e advogada Isabel falou aqui que eu concordo. Os gastos já são comprovados, os gastos já comprovados são pornográficos por si, nem precisa de vibrador. Tipo, essa é a questão. O vibrador Sim. É um acessório do principal. O vibrador viraria o apito de cachorro. Ah, porque foi falado aqui de apito de cachorro e eu deixei passar na outra. Para quem não sabe, apito de cachorro é uma distração, tá? A gente usa isso no meio da comunicação como distração. Então, você quer chamar atenção para o lado, e eles fizeram muito bem isso, a direita, né? De várias formas que um dia, se você quiser, tá? A gente pode falar um pouco sobre isso, tá? Várias formas que foram utilizadas até para passar fake news sobre vacina, sobre tudo, né? Mas voltando, eu acredito que a gente não precisa disso. Né? Seja quem fez isso, e você falou uma coisa interessante, Tasso. Joga como, e o Ded também, como um sanduíche, né? No meio de um monte de informação, tá todo mundo recebendo. É que gastou 9 mil, o valor de 9 mil no mesmo local várias vezes, comprou não sei o quê. Aí põe essa informação, ela vai junto. Né? Mas, por exemplo, o pior não é o vibrador, é o funcionário do Banco do Brasil. Porque ele é um cara concursado, e se provar que se a justiça condena um cara desse, ele perde o seu emprego, perde o ganho da sua família, ali, o sustento da sua família, e isso é um grande problema da fake news e dos momentos desse volto a dizer, desse combate futebolístico que se tornou a política. A gente ter um limite para que a gente... Porque quando a gente fala assim, a gente não quer que investigue o advogado ibanês, tomar cuidado, ou que tenha cuidado na forma igual. Todo mundo quer ver o Bolsonaro preso, né? Todo mundo fala isso. Mas tem ritos jurídicos seríssimos para que você chegue... Até para você não viciar um processo, como a gente falou aqui, e o Ted falou muito bem, e atrapalhar e jogar tudo no lixo lá na frente. Então vai tudo feito com cautela, tudo vai pegando o rastro de dinheiro, de uma ligação, e a mesma coisa. E o fake news, ele é legal pro militante, para aquela pessoa que quer rir do outro. É igual o futebol, né? É assim, o torcedor pode rir do outro torcedor. Os dirigentes têm que ter consciência que aquilo é um futebol onde eles estão no mesmo campeonato e eles têm que ter respeito entre eles. Uhum. E até vou mais, até o próprio jogador, porque ele lá no futuro pode jogar em outro time. É a mesma questão aqui. O fake news, no final das contas, ela não serve para a democracia. Ela não serve para mim, porque ela vai fazer com que hoje eu dê risada do vibrador ali, mas ontem teve uma mamadeira de piroca. E Sim. A gente viu o que isso fez de efeito nas eleições, o tal kit gay, a mamadeira de piroca e todas as fake news seríssimas, a vacina, gente. Uma vez eu estava assistindo um jogo, Ded, e falou lá, e a Rede Globo mostrava quantas pessoas vacinadas. Eu fiz as contas, o Brasil tem um contingente maior do que a Espanha que não foi vacinado, mano. E muito da irresponsabilidade do ex-presidente com as suas fake news e o seu agrupamento de pessoas bolsonaristas. Isso é muito sério. Então, a fake news, uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar, ao meu ver, a fake news não serve para a gente. Não serve nem de jeito nenhum, porque porque tem uma outra questão, a gente lida no campo dos direitos humanos, isso é muito sério, tá? Essa é a ideia de todo mundo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito alta, a nossa régua é muito alta. É do Silvio Almeida, da Aniele, é de pessoas desse nível. Se a gente vai para o campo da fake news, a gente desce para o nível da Damares. Sim. Despenca. Isso que a gente... Despenca. E aí, o que nos serve debater nesse nível? Nada. É onde entra essas mamadeiras de piroca, kit gay, que só fortaleceram um bolsonarismo que a gente está tentando agora expurgar do país. A gente
a gente defende o contraditório. O cara tem o direito de votar no PSDB, votar no Bolsonaro, ele pode votar em quem ele quiser. O que eles não tinham direito é de destruir o país e levar pessoas junto com eles, porque a fake news contribuiu diretamente para mais, e a negligência governamental, a mais 300 mil mortes por causa de Covid. Então, quando a gente fala de fake news, eu não vejo graça na fake news. Eu vejo que é um problema que abala demais a nossa democracia, e quando abala a democracia, aí eu tenho que racializar. É meu povo preto e pobre, que é o que mais é atingido dentro de tudo isso, e aí a gente tem um outro problema, que é os vulneráveis sofrendo já muito que já sofrem, né? Então eu não, é legal no grupo de WhatsApp para você querer brincar, você faça o que quiser, todo mundo brinca, tá tudo legal, mas institucionalmente e como comunicação e comunicadores, nós temos o dever de não aceitar fake news, seja de qual lado for.